Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 12, coloquemos-nos em pé em reverência à leitura da santa palavra de Deus. Esse é o Evangelho que nos salva. Eis aqui a palavra poderosa de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que vem falar aos nossos corações, que nos alcança aqui no tempo e no espaço, neste dia em que celebramos o Domingo de Ramos. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Quando porém Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isto lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Podem assentar, amados irmãos. Domingo de Ramos. O que significa Domingo de Ramos? Qual é a sua importância, o seu valor para nós? Por que parar hoje, aqui, agora, para refletir a respeito deste episódio? O que há de especial nele? O que está acontecendo aqui? Que lance é esse do jumentinho? Afinal de contas, trata-se da entrada do rei. E que rei é esse que vem montado num jumentinho? E o que significa Hosana? De onde vem essa expressão? Por que aquela multidão de seguidores de Jesus está dizendo Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor? São coisas que a gente quer aqui tratar. Eu chamo a sua atenção primeiramente para o contexto em que isso se dá. Repara bem o seguinte: essa é a semana derradeira. Há mais sobre essa semana nos evangelhos do que sobre qualquer outro período. A concentração dos evangelhos reside aqui. Há muita tensão, há muita coisa importante acontecendo. Jesus havia acabado de ressuscitar a Lázaro. Esse foi o maior milagre de Jesus Cristo. Lázaro estava morto há 4 dias. Veja como o João expressa: Jesus o ressuscitou dentre os mortos. Não é que Jesus salvou ele da morte, o ressuscitou dentre os mortos. E ele já estava entre os mortos há 4 dias. Ele experimentou decididamente, cabalmente, o que significa morrer e estar entre os mortos. O seu corpo já estava em processo de apodrecimento. Cheirava mal. Todo mundo que era da região de Betânia soube da morte de Lázaro, o viu sendo enterrado, sabia que ele estava lá, apodrecendo já. Mas Jesus se apresentou e revelou-se como o Senhor da vida, e o chamou para fora. E pela glória de Deus e pelo seu poder, Lázaro foi ressuscitado à vista de muita gente.
E a fama de Jesus, que já era grande por conta de tantos outros milagres, ficou muito maior nesse momento. E era então finalmente chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. E ser glorificado não apenas pelos grandes feitos, por suas grandes realizações, mas por sua morte, que se daria inclusive em decorrência de tamanha fama, ocasionado por esse tremendo, estupendo milagre. E todo mundo começou então ali a ficar admirado com Jesus e pensando assim: ele é o Messias, ele é o Rei, Messias, Senhor, o Rei, o Cristo. Isso que significa Cristo é uma tradução grega do termo Messias, que quer dizer ungido, Rei, o Rei tão esperado. Agora, viam eles em Cristo, no Messias, um libertador político. A expectativa judaica toda era de um rei da linhagem de Davi, que vinha com sangue nos olhos, com a faca entre os dentes, que vinha para arrebentar a boca do balão e não ter mais para ninguém, que ia estabelecer uma hegemonia política para Israel, que ia reverter o quadro, que ia derrubar o Império Romano, que ia estabelecer um reino político aqui na terra. Era disso que se tratava, toda a expectativa. Então, dada a ressurreição, esse poder magnífico que se manifestou em Cristo, este sinal tão grandioso, a gente vai ver a multidão encantada e exclamando. Salmos 118, versículos 25 e 26. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. É um salmo messiânico, e eles estavam cantando, eles estavam professando que ali diante deles se dava a chegada do rei em Jerusalém, capital de Israel, naquela época, naquela ocasião, capital histórica de Israel. Bendito, Hosana. E sabe o que significa Hosana? Se você pega o Salmo 118, não vai estar lá na sua tradução normalmente a palavra Hosana, vai já estar traduzido o significado. Salva-nos, Senhor. Salmo 118, versículo 25. Salva-nos, salva-nos, Messias, salva-nos, Cristo, salva-nos, Senhor, salva-nos, ó Rei. Agora, quando as pessoas ali, aquela multidão estava recebendo, acolhendo o Rei, e aqui, Valdir é palmeirense, tem os aparece Palmeiras pela primeira vez nas escrituras, assim, a palavra Palmeiras, na minha versão. Achei esse texto maravilhoso, gente. Ramos de palmeiras para adorar ao Cristo. Então eles improvisam um tapete para a entrada do rei. O rei não vai entrar de qualquer jeito. Nós vamos estender um tapete, mas nós não temos tapete. Então a gente improvisa. E aí o Palmeiras entra em ação. E um tapete para o rei, para a entrada majestosa, magnífica do rei. Hosana, salva-nos, ó rei. Só que, de acordo com a expectativa deles, que espécie de salvação eles esperavam? Uma salvação política. Serem livres da opressão do ditador, do déspota, do César, que os oprimia. Eles estavam debaixo, como nação, subjugados ao domínio de César. Então, a aspiração deles era basicamente política, de um livramento desta natureza.
Isso pode explicar o choro de Jesus, que não está aqui registrado no Evangelho de João, mas você encontra registrado, por exemplo, em Lucas capítulo 19. No relato da entrada triunfal, Lucas diz que, estando Jesus no alto do monte, e quando ele avistou a Jerusalém, mesmo diante daquela aclamação, mesmo diante desse tapete estendido, diante desses hosanas, desses louvores tão apropriados a ele, ele poderia estar vibrando de alegria, celebrando, e não é que ele não celebrou esse momento, mas de repente, no meio da celebração, no meio desse momento de alegria, o choro e a lágrima, e a gente fica se perguntando: mas da onde vem? Por que razão? É um momento de festa, e por que Jesus chora? E aí eu chamo a atenção de vocês para o primeiro milagre de Jesus. Caná da Galileia, transformou água em vinho. Todo mundo ficou maravilhado com Jesus. Ali começava já a fama de Cristo como poderoso e tudo mais. Só que diante daquela admiração toda, o evangelista João, no capítulo 2 de João, você vai encontrar esse registro. Sabe o que ele diz? Mas Jesus, olha o mais aqui. Mas Jesus não ficou assim tão convencido daquela expressão de admiração pública. Estou colocando as minhas palavras, visto que bem conhecia o que havia no coração do homem. Olha que louco. É o momento em que Jesus está sendo aclamado, admirado, louvado. Há louvores ali, mas Jesus atentou para o coração. Aliás, Deus, falando através do profeta Isaías e voltando-se para o povo, dizia assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe, apartado de mim. O perigo de louvarmos apenas exteriormente, de fazermos uma bela cena, e de repente Jesus, conhecendo os corações humanos, percebe que aquele povo em Jerusalém está fazendo algo parecido com que aquele grupo em Caná da Galileia, diante do primeiro milagre, também estava fazendo uma admiração a esse milagreiro, mas pensando muito mais em si, nos benefícios que ele poderia, sabe, diante de um sinal miraculoso, as pessoas pensarem em como elas podem se dar bem em associação com esse ser que faz milagres, e eles podem ter uma vida boa, podem ter sucesso na vida, ou seja, pensar no sinal apenas em termos do aqui e agora. E aí a recriminação de Jesus é recorrente nas escrituras sagradas. Marcos capítulo 8, quando Jesus repreende a Pedro: arreda, Satanás, porque cogitas apenas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Esse é um grande perigo diante dos sinais, a gente ficar maravilhado e pensar apenas nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. O sinal, meus irmãos, o milagre, ele aponta para quem Jesus é, para a sua divindade. Deus está se manifestando. O mais importante com esse milagre é a revelação dele, e não apenas o que o milagre pode fazer em seu benefício pessoal. Olha só que interessante, um outro milagre de Jesus, registrado também em João capítulo 6, aquela grande multiplicação de pães que sustentou mais de 5.000 pessoas, a partir de 5 pães e 2 peixinhos, satisfez uma multidão, incontável multiplicação, milagre tremendo. Diante desse milagre tremendo da multiplicação de pães, o povo ficou admirado mais uma vez, e o povo queria proclamar Jesus como rei. Lembram disso? Olha como João, o tempo todo, é no capítulo 2 do primeiro milagre, é no milagre da multiplicação de pães, ele chama atenção
para uma espécie de adoração, de admiração, que ainda é vazia, que não cumpre o propósito devido da adoração, um milagre que não está alcançando o propósito do próprio milagre, que é chamar a sua atenção e fazer com que você se volte para Deus, e não fique concentrado no pão. E o povo quis proclamar Jesus como rei. Mais uma vez Jesus está sendo proclamado como rei, e eles também improvisam um tapete e procuram uma coroa e querem coroá-lo, e estranhamente Jesus se afasta e vai para um lugar deserto. João capítulo 6, ele está sendo adorado, amado, louvado, e ele não faz caso disso, ele se afasta. No dia seguinte, João capítulo 6 ainda, ele se volta para aquela multidão que está com coroa nas mãos e um tapete, e está prestes a coroá-lo como Messias, como rei. E Jesus diz para eles: eu sei muito bem porque é que vocês me procuram. Vocês me procuram por causa do pão que se multiplicou, mas esse pão é um pão perecível, e vocês não entenderam nada ainda. Eu vou falar para vocês do pão que vem do céu. E o povo achou esse sermão muito chato, gostava muito do pão da terra, ficou desanimado. O povo não entendeu, não quis saber do pão do céu, bateu em retirada. Lembram disso? Pernas para que te quero. Todo mundo abandonando a Jesus, aquela grande multidão alimentada por ele, virou as costas para ele e foi embora, porque o interesse deles era no milagre, o interesse deles era na sua própria vida, no seu sustento, em se dar bem, em ganhar na Mega Sena, em viver um vidão aqui nesse mundo. Não tinham interesse nas coisas espirituais, não tinham interesse no Cristo, no pão vivo que desceu do céu. E aí até Jesus se volta para os discípulos, os 12, e diz: e vocês também não querem me abandonar? E aí Pedro toma a palavra e diz: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. As palavras de vida eterna. Nesses episódios todos, que João já vem preparando a gente para entender melhor o que vai se dar aqui, nessa entrada triunfal, diante desses hosanas, Jesus chora, como diz Lucas, por exemplo, 19, e ele chora porque ele conhece o coração. O que vai acontecer dias depois? Na sexta-feira que se aproxima, uma multidão estará lá, mas não vai estar dizendo salva-nos, vai estar dizendo crucifica, ou crucifica. O problema da multidão, de ser Maria vai com as outras, é meio sexista isso. É o João que vai com os outros, Dino vai da valsa, Dino e no oba-oba, nos embalos. Este mundo vive de embalos. Vejam quem tem mais seguidores nesse mundo, né? Vejam o que o mundo valoriza. É interessante observar desta ótica. O que é esse mundo? Qual é o conceito desse mundo? Quais são os valores desse mundo? E o pessoal está em manada, indo atrás daquilo que parece estar na moda, ou na efervescência, e um vazio, uma carnalidade tremenda no meio de tudo isso. Então, hosana, salva-nos Senhor, um louvor tão apropriado, um momento tão tremendo de alegria, e de repente Jesus chora, e de repente João aqui, eu só li um trecho, mas se você continuar a leitura a partir de onde eu parei, olha que interessante. Jesus vai começar um discurso falando da cruz. Jesus não está encantado com os louvores desse mundo. Jesus mesmo sabe que esse mundo não o quer, embora pareça que o mundo vai atrás dele numa superficialidade, no tete a tete, na hora do vamos ver, na hora da pressão é que a gente vai ver quem é que segue a Jesus, quem é que realmente é de Deus, quem é que está comprometido com Ele. Na hora que o calo aperta, na hora da crise,
Veja que quando Jesus foi preso, os próprios discípulos fogem. Muito curioso observar isso. Há uma confusão, porque os discípulos, como judeus, também tinham expectativa de um Cristo que entraria arrebentando a boca do balão, mas de repente ele é preso e nada acontece. E ele diz para Pedro: embainha a tua espada. É muito curioso. Está falando da cruz, logo na sequência da morte. Ele sabe o que vai acontecer. Ele não se deixa levar pela aparência. Ele sonda os corações. Ele sabe como é que está o teu coração. Ele sabe que quando você clama hosana para Ele, ou quando você diz salva-nos, Senhor, salva-nos, de que espécie de salvação você está querendo? Você quer ser salvo do quê? O que é que aquele povo estava querendo? Do que aquele povo queria ser salvo? Queria ser salvo do poder, do opressor, do outro, do mal terreno e dessas coisas. Quando eles estavam escravizados pelo pecado e pelo engano do diabo, e não atentavam para a necessidade de libertação espiritual, de libertação da alma. Eles olhavam para si mesmos e achavam que suas almas estavam ok diante de Deus, e não percebiam o quão distantes eles mesmos estavam do Salvador, estavam de Deus. Quando você grita para Deus, salva-me, é só para ser salvo de um acidente, para ser salvo de uma enfermidade, para ser salvo de uma dívida, para ser salvo de alguma questão temporal, de relacionamentos e qualquer coisa, para ser salvo de coisas desta vida. Se nós esperarmos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dentre todos os homens, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. O Senhor nos salva aqui nesse mundo? Sim, glória a Deus. Ele ressuscita, Ele cura, Ele dirige, Ele abençoa, mas isso são sinais. O mais importante é você entender o que o sinal significa, o que o sinal quer te comunicar. É você se ligar ao Salvador, é você clamar pela salvação da tua alma, para você ser livre da opressão do maligno, do engano daquele que é o príncipe das trevas, daquele que é enganador, trapaceiro, daquele que ilude, daquele que faz você achar que está tudo bem quando não está tudo bem, daquele que te ilude e te leva para um caminho de perdição, para um vazio de vida, de propósito, longe e distante daquela que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De repente a sua mente está secularizada, de repente a sua perspectiva de mundo, de vida e os seus valores não são mais os valores do Evangelho, não são mais os valores de Cristo. Você está contaminado, você está dominado, está tudo dominado pelo mal. O mundo jaz no maligno e você não percebe, e de repente você vai se decepcionar. E quantos não se decepcionam com Jesus, quando Jesus, em vez de continuar a ser o milagreiro, solução para todas as paradas da vida, Ele propõe para nós uma cruz, Ele propõe para nós um caminho difícil, espinhoso. Não que Deus não dê para nós vida abundante, alegria, Ele não faça bênçãos, mas entenda que seguir o Senhor Jesus é sempre um risco. Esteja você disposto a sacrificar-se, a abdicar dos seus sonhos para abraçar os sonhos que Ele tem para a tua vida, a carregar a sua própria cruz, a ser um cristão, uma pessoa cristã de fato e de direito.
Entender que definitivamente a porta que leva ao céu é uma porta estreita, e apertado é o caminho. E quando de repente a gente não consegue perceber qual é a diferença entre o cristão e o não cristão, aí a coisa fica feia. É porque a gente está no caminho largo. Bom, vamos falar do jumentinho. O jumentinho é uma revelação tremenda. Jesus pediu que os discípulos trouxessem a ele um jumentinho, e os discípulos não entenderam qual era o propósito, ficaram mais confusos ainda quando Jesus montou naquele jumentinho e entrou em Jerusalém, mas num jumentinho. Jesus, veja que o texto, eles não entenderam patavina. Mas o que significa isso? Entrar num jumentinho? Mas não tem glamour nenhum nisso. O pessoal vai fazer um carnaval agora fora de época, né? Então normalmente aqueles carros, aquelas coisas exuberantes. E como é que eram os reis do passado? Como eram os reis dos dias de Jesus, e para que não dizer dos nossos dias? Esses déspotas dos dias presentes. Podemos citar o nome do Putin, que é um baita de um déspota, tirando, olha a crueldade, olha a malignidade de um ser humano, líder que tem poder, e as suas ameaças, eu tenho poder, e como eles gostam de manifestar o poder, e de oprimir, e de serem temidos. Então quando os reis entravam em sua cidade, na capital do seu estado, nas suas fortalezas, eles vinham acompanhados de um exército fortíssimo, de carros de guerra, um cavalo poderoso, um cavalo brioso, um cavalo assim destacado, e ele vinha assim todo cheio de pompa, de glória, arrebentando a boca do balão, e todo mundo temendo. Mas de repente Jesus não vai falar a respeito de que espécie de rei ele é apenas num discurso. Ele vai manifestar isso num ato, ele vai expressar isso de uma maneira portentosa. Ele não é como os reis deste mundo. E ele vai cumprir Zacarias 9:9. Alegra-te, Jerusalém, exulta, Sião, porque o teu rei vem a ti, humilde, manso, montado num jumentinho. O rei que vem montado num jumentinho, que não vem com armas. O nosso rei não tem nada a ver com violência. O nosso rei não tem nada a ver com armas. Entenda bem isso. O nosso rei dá a outra face, caminha a segunda milha e nos ensina a amar os inimigos. Da cruz ele exclama: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o nosso rei, que veio para dar a sua vida e não veio para tirar a vida de ninguém. Esse rei veio para dar a sua vida, não veio para tirar a vida de ninguém. Ele é o príncipe da paz. Que tremenda revelação. Ele é humilde e manso. E pensa em você ali naquela cena. Está chegando o Messias, está chegando o rei, vamos ver. E de repente, para sua surpresa, ele vem montado num jumentinho, não tem um exército armado, a coisa é tudo muito simples, muito improvisada, de última hora, é um tapete, sabe, é uma coisa assim meio... O curral que foi improvisado para ser a sala em que Jesus vai nascer. A sala de parto de Maria. Uma manjedoura que vira o bercinho de Jesus, né? Esse improviso, esse rei que não nasce num palácio, esse rei que vem manso e humilde, esteja lá agora, se transporte. De repente é você ali e você contempla. Eu pergunto, você está com medo desse rei? Ele te assusta? Não. Louvado seja o teu Deus, porque Ele vem a ti manso e humilde. Alegra-te, alegra-te, porque o teu rei não é como os déspotas, os tiranos.
Ele não vem subjugar você, Ele não vem te conquistar pela sua força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele vem conquistar a gente pela via do amor. É tremendo. Esse é o sinal do jumentinho. O que Jesus fala na sequência sobre sua morte? O que acontece no capítulo 13, a instituição da ceia do Senhor? O que Jesus está fazendo? Olha como é que diz João capítulo 13: ciente Jesus, sabendo que todas as coisas estavam debaixo dos seus pés. Olha só que revelação, de que Ele era o soberano dos reis da terra, de que tudo, absolutamente tudo, estava assim debaixo dos seus pés. O que fez Jesus? Levantou-se, cingiu-se com uma toalha, encurvou-se e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus não está fazendo discurso, Ele está dando exemplo e atitude. O rei que entra como Messias é um rei que vem manso, humilde, montado no jumentinho, que na sequência assume o papel de servo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida. Isso deixou muita gente decepcionada com Ele, dada a expectativa da glória, do poder. Veja a admiração dos crentes hoje, no geral eu estou falando, pelo poder, pela glória, pelas coisas fascinantes, por aqueles que se apresentam chamando muita atenção para si. Repara bem, aqueles que glorificam a si mesmos como os ungidos de Deus, os bambambãs da fé. E quantos não são os seus seguidores, dada a admiração e o desejo intrínseco que é da carne de apego ao poder, apego à glória, às luzes da ribalta, as coisas desse mundo. Mas Jesus veio fazer uma revolução tremenda. Que revolução! E eu diria o seguinte: o que isso significa para mim e para você? O que toda essa entrada significa? Significa que o rei chegou. Tem gente esperando o rei chegar. O rei já veio. E o reino dele que ele estabeleceu, para decepção de muitos, eu diria de muitos cristãos inclusive. Há uma teologia aí que fala que o reino ainda não chegou, que o rei não veio. Sabe por quê? Porque eles continuam na expectativa judaica de um reino terreno. Cogitando das coisas desse mundo. Sabe o que Jesus disse? O meu reino não é desse mundo. Pega João capítulo 18. O meu reino não é desse mundo. Sabe o que Jesus disse para os discípulos? Que buscavam os primeiros lugares, que estavam na onda, na mentalidade desse mundo. Ele diz assim: os últimos serão os primeiros, maior é o que serve. O reino de Jesus é de ponta cabeça. Os valores desse mundo não se enquadram. E muita gente fica decepcionada. Não, eu quero ver o Senhor com toda a pompa, eu quero ver Ele subjugando os adversários, os inimigos, e não entendem que quando Jesus entrou em Jerusalém, o único exercício de força, digamos assim, de autoridade, foi que na sequência Ele purifica o templo. Improvisa um chicote, mais uma vez a improvisação, improvisa um chicote e purifica o templo. O reino de nosso Senhor Jesus Cristo não é de caráter político. Eu estou por conta destes pastores, destas igrejas que estão assim, com o poder político, fascinados. Jesus não nos chamou para nos associarmos a poder político de quem quer que seja, de que partido for. A gente tem que manter a nossa voz profética, a nossa isenção. Entenda bem isso. Meu reino não é desse mundo. Purificação do templo.
Meus irmãos, o templo precisa ser purificado e Jesus começa a reinar nesse mundo. O juízo começa pela casa de Deus. O reino que o Senhor veio estabelecer é revolucionário, sim, na sua pegada, na sua perspectiva, na mudança de foco, de propósito, de ver que o nosso rei não tem nada a ver com poder e ostentação de poder, eu diria. Tem a ver com poder, mas não com a ostentação dele, e não com subjugar os outros pela força, querer impor. É pelo Espírito. E esse Espírito de Cristo nos convoca a um realinhamento. A mente precisa ser transformada. Não vos conformeis com esse século. E a tensão aqui toda presente no relato dos textos que vêm antes e depois é que os judeus, os principais dos sacerdotes, estão conspirando para matar a Jesus. Inclusive agora Lázaro também, porque Lázaro agora é um testemunho eloquente de que Jesus é fora de série. Entendeu? Veja aqui no texto, eles querem matar a Jesus e a Lázaro. Sabe o que eles fazem? Eles fazem conchavos com poder político. Eles vão fazer conchavo com Herodes. Eis aí o problema da associação da igreja com o Estado. Poder político. Vão buscar Herodes para Herodes matar a Jesus. Não tendo sucesso com Herodes, vão a Pilatos. Poder político, conspiração. Tudo isso está rolando aqui. Quando se diz, o apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 2, versículo 15, que na cruz Jesus triunfou sobre principados e potestades e os expôs ao ridículo na cruz. Ele está dizendo assim, Jesus está como que debochando dos poderes, do jeito de ser e de pensar, das forças desse mundo, dos conchavos políticos, daqueles que se acham porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem poder, porque tem ogivas nucleares, atômicas. Os expõe ao ridículo, triunfa sobre eles. Triunfou já no deserto, quando ele não se deixou levar pelas tentações, pelo engano do diabo. Tudo isto te darei, toda a glória eu te darei deste mundo, se prostrado me adorares. Não passe privação, nada de cruz. Você pode transformar as pedras em pães de maneira sucessiva. Você pode aliviar todo o fardo da vida. Você pode tornar o caminho largo e espaçoso. Você pode tornar a vida muito boa da perspectiva temporal. Nada de cruz. Pense na glória desse mundo. E quanta gente cristã fisgada pelo príncipe deste mundo e subjugada por esses valores e por essa glória transitória e passageira. Meus irmãos, a glória, cadê a glória de César? Cadê a glória de Pilatos? Cadê hoje a glória de Herodes e desses fariseus? Mas nós sabemos onde está a glória de Pedro, onde está a glória de Maria, de Tiago, de João, dos seguidores de Jesus, que tiveram que pagar um preço muito duro de seguir a Cristo, porque estão seguindo ao crucificado. Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Alegra-te porque o teu Rei vem a ti manso e humilde. E Ele está te ensinando que o caminho é esse. Nesse mundo, humildade, mansidão, não se deixar levar pela glória, pelo fascínio, pelas ilusões, pelos prazeres passageiros e temporais. Coloquemos-nos em pé e vamos adorar a Deus devidamente. Ele atenta para o nosso louvor.